Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Jandira. Vou trabalhar com vocês um pouquinho, então, sobre as plataformas, sobre esses aplicativos, né, que a gente consegue utilizar tanto no celular quanto no computador, né? Então, são aí as nossas redes, né, digitais. E eu queria mostrar isso para vocês também um pouco no meu computador, certo? No meu celular. Então, eu acho que já nos conhecemos, né, em algumas outras lives, e qualquer dúvida vocês podem me chamar, né, me orientar aí, se caso vocês precisarem de mais informações. Eu vou utilizar uma outra conta para conseguir entrar compartilhar minha tela. Então, até estava compartilhando agora aqui e eu vi que deu um pouco de interferência, mas depois, na hora de eu entrar aí, eu vou verificar, ok? Eu gostaria de primeiramente, compartilhar minha tela do meu computador para mostrar algumas coisas que eu tenho no meu e-mail aqui, que deu algumas configurações. E aí, depois, sim, eu vou compartilhar a tela do meu celular e mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho dentro do meu celular e que vocês também podem utilizar aí com os alunos de vocês, ok? Eu organizei mais ou menos o meu planejamento, né, para a gente conseguir trabalhar um pouquinho o e-mail na tela do meu celular, mostrar para vocês de que forma, né, vocês conseguem fazer esses acessos. Claro que para alguns pode ser bem comum, mas para outros pode ser que tenha algumas dificuldades, né? Então, é bom a gente rever algumas coisas, algumas possibilidades que a gente tem para tornar a nossa vida, às vezes, mais práticas, né? Quando a gente fala dessas ferramentas no próprio celular. E aí, depois, então, eu vou mostrar algumas contas que eu tenho vinculada ao próprio e-mail, eu vou mostrar a agenda, né, o Meet e o Drive, o Google Fotos, tudo isso dentro da tela do meu celular. Então, mais ou menos dessa forma. O que eu gostaria de compartilhar agora um pouquinho é em cima da tela do computador, para mostrar algumas coisas que vêm sendo atualizadas e que no meu celular ainda não tem, mas que não atualizou, né? Mas que já na plataforma do computador já vem sendo atualizado. E também uma forma que a gente tem dentro do e-mail, né, no computador, que eu consigo criar alguns marcadores para eu conseguir organizar os meus e-mails, e que no celular a gente não tem como criar essas pastas, mas a gente tem como criar pelo computador e depois a gente organizar, né, e compartilhar isso no celular, fazer essas organizações dos e-mails pelo celular. Então, fiquem bem à vontade se vocês tiverem dúvidas. Eu queria pedir depois para vocês também terem um pouquinho de paciência na hora que a gente vai fazer esse compartilhamento da tela pelo celular, que pode ser que demore um pouquinho, né? A Suzana também vai ter que me aceitar, né? Porque eu vou entrar com uma conta particular. Oi, boa tarde a todos. Sim, prof, estou aqui no apoio. Ok, obrigada, tá, Suzana? Então tá, vamos lá, pessoal, eu vou compartilhar então minha tela para mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu e-mail pelo computador, e aí depois a gente entra pela tela do celular. Pessoal, então, deixa eu só compartilhar aqui. Nós temos aqui, eu tenho 2 e-mails para mostrar para vocês, que é o meu e-mail particular, no caso, né, que ele desculpa, o meu e-mail corporativo, né, que é do SESI. Ele tem algumas atualizações aqui que não consigo mostrar para vocês lá dentro do meu celular, né? Com o e-mail do celular, porque ainda não atualizou. Aqui ele tem 2 versões já do Meet, ó, que é eu entrar em nova reunião e minhas reuniões. É novo esse, a partir do momento que ele fez as últimas atualizações, tem essa outra opção aqui, que é minhas reuniões. Então, daqui a pouco eu tenho uma agenda lá, mais ou menos lotada, né? Eu queria visualizar como é que tá minhas reuniões. Se eu clicar nela, aparece todas, né? Quem está na minha reunião,
quem está convidado e as lives que eu tenho, né? Então, eu tenho marcado dentro da minha própria agenda, e dentro da agenda, concomitante com o Meet, porque eu vou usar o Meet para fazer essas lives, então já tem aqui tudo atualizado. Eu consigo visualizar mais facilmente as minhas reuniões, sem eu precisar entrar, talvez, na minha agenda, sem eu precisar entrar em outros lugares. Então, no próprio e-mail, ele é mais, como se fosse mais prático. Certo? Então, se eu quisesse vir aqui, eu só iria, né, participar agora, que é a reunião que a gente está tendo, no caso, nesse exato momento. E aí ele já me dá a opção das minhas reuniões, certo? E aqui ele tem as outras, então, que eu vou ter, então, no caso, amanhã, as minhas outras 3 reuniões, certo? Então, esse é novo, ele é uma atualização. Porém, se vocês observarem, no meu e-mail particular, ele ainda não atualizou, ó. Ele vem somente como sendo... Deixa eu voltar aqui. Aqui. Deixa eu só entrar aqui em cima, aqui. Aqui. Ele vem somente, como ele está, né, normal. Deixa eu só ver aqui. Ele só tem iniciar uma reunião ou participar de uma reunião, que é algo que ele tinha, né, já, mas então essa parte nova aí das minhas reuniões vinculadas, ele ainda não atualizou, mas se vocês tiverem essas opções, esses e-mails e tal, vocês consequentemente vão ter essa opção nova. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é legal quando a gente tem as contas vinculadas ao nosso próprio celular, é algo que me chamou bastante atenção. Eu fui, nos últimos dias, para Pato Branco, e eu não usei o Google Maps, mas, porém, eu tenho o Google Maps no meu celular, e ele está sempre, eu tenho ele baixado, né, e tenho sempre ele vinculado à minha conta particular. Então, o que ele fez? Ó? Ele fez uma timeline da minha viagem. Como eu tenho ele vinculado, né, dentro do celular, mesmo eu não usando ele fez uma timeline para mim e me mandou no e-mail. Então, eu abri aqui só para ver o que ele me dizia, né? E isso ficou muito... essas atualizações, né? Ficou muito bacana. Ó. Eu posso ver a linha do tempo do que eu fiz, né? Quais são as cidades, né? Os lugares que eu passei, né? Quantos quilômetros eu fiz e quanto tempo eu demorei. E repito para vocês, eu não usei o Google Maps, eu não abri em hipótese nenhuma para que ele me mostrasse o endereço e tal, porque eu sabia onde era. Então, ele fez automaticamente, porque eu tenho a conta vinculada no celular. Então, aqui ele me mostra um histórico, ó, das cidades, dos lugares, né? Um histórico bem legal, tá? Então, é uma nova atualização, aí também é bem bacana, e que ele me manda e vê se eu quero guardar ou não. Aí, vamos supor que esse é um e-mail que eu não gostaria de perder ele, né? Mas eu também não queria que ele ficasse aqui, eu queria organizar os e-mails, né? Eu tenho essa opção. De que forma? Eu venho aqui embaixo, ó, quando eu tenho o maisinho aqui, eu clico em mais, e aí puxo, lá embaixo tem um item que se chama criar novo marcador. Quando eu clico aqui, eu vou criar uma pasta para que eu consiga guardar os meus e-mails de forma organizada, certo? É como se eu organizasse meus e-mails para que eles ficassem, quando eu precisar de eu seja mais fácil para eu procurar ele. Então, eu posso colocar aqui, como sendo um marcador, viagens. Vou em criar. Aí, o que acontece? Ele já criou, então, esse marcador, né? Como se fosse uma pastinha, ó. Ele tem aqui, eu já tenho algumas que eu criei, né? Cursos, escola, particular, viagens. E aí, criei mais essa, né? Que coloquei para vocês aqui agora. Então, quando eu vou em cima do meu e-mail, ó, eu clico, seleciono ele, que é esse Google Maps Timeline. Eu clico com o botão direito, ele me dá a opção, ó, de mover para. Então, eu gostaria de mover para a pasta viagens. E aí, esse meu e-mail vai ficar dentro dessa pastinha. Eu não excluí ele, mas também como eu gostaria de guardar, ele não vai ficar aqui atrapalhando eu com os outros e-mails. E quando eu precisar dele, até para uma recordação ou coisa parecida, daqui a pouco eu consigo pegar dentro dessa pastinha.
Então, é uma opção, então, sempre lembrando, eu não consigo criar isso lá na plataforma do meu celular, mas eu quis mostrar para vocês, porque vocês criam uma pasta aqui, mas depois vocês podem guardar os e-mails pelo celular dentro dessas pastinhas que já estão criadas. Aqui tem, então, uma pastinha já que é social, né? Então, todos aqueles e-mails que é mais social, ele me vem aqui, e que é promoções, ele já vem dentro dessa pastinha, até para não sobrecarregar o meu e-mail, né? A minha caixa principal, ok? Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui em relação ao e-mail. Uma outra forma legal e um outro aplicativo que eu gostaria de passar para vocês é um aplicativo que eu baixei para compartilhar a tela do meu celular através do aplicativo, certo? Porém, ele tem uma configuração, né? Às vezes ele dá algum bug, como a gente diz, né? Os alunos falam muito isso. É esse aplicativo aqui, ó, Let's View. Vamos supor que o computador de vocês, ele não tenha o próprio espelhamento, né, através do Bluetooth, para a tela do seu celular. Então, eu tenho como baixar esse aplicativo, eu baixo ele no computador e também no celular. E aí, quando eu clico, eu tenho a opção, por exemplo, eu vou até mostrar para vocês aqui, deixa eu só puxar aqui, ó, espelhar a tela do seu celular. Ele tem um scanner aqui, né, que eu consigo digitar lá no meu celular para compartilhar a tela. Então, eu tenho a opção de espelhar a tela ou espelhar a tela do meu PC no meu celular. Então, tem essa opção, ó, são duas opções. Daqui a pouco, vocês não têm essa opção no computador, vocês podem baixar esse aplicativo. Qual é o problema que eu encontrei nele? Vocês têm que estar vinculado, tanto no celular quanto no computador, à mesma rede de internet. Senão, ele não faz esse espelhamento de tela, tá? Então, tem essa opção aí que ele não me deixa. Eu tenho várias opções, eu até queria mostrar para vocês, no caso, né? Mas ele... eu vou colocar aqui para mostrar para vocês qual é a rede que eu estou selecionada, né? E eu vou vir aqui, vou tentar ver se eu consigo fazer por esse, só para mostrar para vocês. Mas eu não estou conseguindo aqui, né? Né? E também no Senai, mas hoje eu não consegui, então por isso que eu vou fazer de uma outra forma. Mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como a gente faz, né? Eu estou conectada aqui ao SESI Matemática e no meu celular também estou conectada ao SESI Matemática. Então, eu venho aqui e vou tentar selecionar para ver se ele me deixa, ó. Ele está com um problema aqui e ele não está me deixando eu fazer esse compartilhamento de tela. Mas é um aplicativo que eu fiz já várias vezes e achei ele bem bacana, então gostaria de compartilhar com vocês. O nome dele é Let's View, tá? Eu vou escrever também no chat, se caso vocês queiram testar, né, daqui a pouco aí, mas sempre lembrando, ele é um pouco chatinho em função das redes sem fio. Como a gente tem várias redes aqui e às vezes ela fica pulando de uma para outra para a gente conseguir estar sempre conectado, né? Às vezes se uma falha, ela vai para outra, às vezes dá essas configurações que a gente não consegue fazer esse espelhamento, certo? Mas eu vou colocar no chat, se caso vocês queiram usar, eu acho ele bem bacana, tá? Usei ele já várias vezes. Eu tenho um computador Dell e ele tem uma opção aqui dentro que é meu telefone, se eu não me engano, né? Mas como esse computador aqui, eu tô com ele corporativo, ele não me deixou eu usar esse compartilhamento de tela via Bluetooth pelo próprio aplicativo que vem dentro do computador. Então, vai depender aí de vocês, de como vocês estão fazendo isso, certo? Eu vou vir aqui, então, e vou tentar compartilhar minha tela, então, através do celular, tá? Deixa eu sair aqui. Pessoal, alguma dúvida pelo que eu expliquei até agora para vocês? Tudo certo? Ó, aí a Suzane já colocou no grupo, né, no chat aí para vocês, Let's View, ok? Então, eu vou tentar aqui compartilhar a tela do meu celular. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Vamos ver.
Vocês estão vendo a tela do meu celular? Só um pouquinho. Sim? Sim? Ok. Obrigada, André. Obrigada, Patrícia. Pessoal, então, compartilhando, então, a tela do meu celular para que a gente consiga visualizar algumas coisas aqui dentro, né? Então, dentro do meu celular, eu vou mostrar para vocês algumas funções, que é o meu e-mail, que é a minha agenda, algumas funções aí dentro do Drive, que eu posso estar fazendo também, o Google Fotos. Então, tem várias opções aí bem bacanas que a gente pode fazer pelo próprio celular, sem a gente estar usando, né, um Note ou um próprio computador, certo? Se vocês visualizarem a tela do meu celular, eu já vou começar falando um pouquinho sobre o Meet, né, que é uma forma pelo qual eu consigo fazer as vídeos, né, com os meus alunos. Então, se vocês observarem, nós temos ali 3 itens, né? O primeiro item é as pessoas que estão dentro do meu, participando hoje, né? Então, se vocês observarem, são 69 pessoas. Aqui do ladinho, então, eu já tenho as mensagens, então, são 5 mensagens, que é o próprio chat que a gente está trabalhando. E do ladinho tem a opção aqui do i, né? Um izinho. Então, se eu clicar nele, eu tenho a opção de compartilhar essas informações de como participar dessa nossa videochamada, né? Então, aqui eu vou clicar, se vocês, eu vou até pedir desculpa para vocês, porque às vezes tem um pequeno delay entre a minha fala, né, e a apresentação da tela do celular, tá? Então, aqui do lado, se eu quiser, né, como eu não sou a pessoa que fiz essa reunião, né, tem algumas funções que eu não consigo fazer, né? Então, se eu clicasse, por exemplo, aqui na nossa colega, por exemplo, a Lucimara, né? Eu tenho 3 opções, que a primeira, se vocês observarem esse ganchinho, né, que tem aqui, é eu fixar a tela dessa pessoa na minha videochamada. Então, se eu clicar aqui em cima, eu vou fixar para mim a tela, eu só vejo a tela dessa pessoa. Então, tem essa opção. Aqui do ladinho, então, tem a situação do microfone, que eu posso fechar ou abrir o microfone dessa pessoa. Mas, como não sou eu que fiz a reunião, quem pode fazer isso é a Suzane. A Suzane pode vir aqui, clicar, né, em cima, e do ladinho aqui, e dizer, e fechar o microfone dela, caso queira. Então, se eu fizer uma videochamada, daqui a pouco, eu tenho essa opção aí de fechar o microfone aí dos meus alunos, para que eles não fiquem, para que a gente não fique ouvindo, né, tudo que eles estão fazendo aí em casa. E do ladinho tem mais uma opção aqui, eu excluir essa pessoa da reunião. Então, eu tenho essa opção aqui do ladinho, né, que é esse menos, eu tenho essa opção, mas sempre lembrando que se for eu que fiz essa configuração, né? Se fui eu que fiz a chamada, aí eu tenho essa opção. Então, o Meet, ele é bem intuitivo aqui, eu tenho como parar de apresentar, eu tenho como fechar o meu microfone, então eu não tenho muitas opções aqui quando eu faço o Meet, né? Pelo meu próprio celular. Então, ele é bem intuitivo, e se vocês tiverem alguma dúvida, daqui a pouco vocês fizeram uma reunião, tiveram alguma dúvida, não conseguiram fazer algumas coisas pelo celular com os alunos, com o próprio Meet, aí vocês podem estar fazendo isso também, tirando algumas informações lá no Tira Dúvida, certo? Então, eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês a tela do meu próprio celular. Como eu organizei isso, né? Se vocês observarem, ela aqui do lado já tem como eu organizei, né? Eu tenho o WhatsApp, o Telegram, o meu Insta e para fazer ligações, certo? Mas, depende do celular, eu consigo organizar ele em 2 telas. A minha tela principal, que é a minha tela particular, e a minha tela de trabalho. Então, eu vou conseguir mostrar para vocês aqui a minha tela. Deixa eu só vir para cá, para o lado. A minha tela olha só, deixa eu vir para cá, ó, vocês conseguem observar aqui, ó, tela pessoal e tela de trabalho. Então, tudo que eu tenho na minha tela pessoal, é algo pessoal que eu quero acessar, um aplicativo que eu tenha, mas é pessoal meu, eu consigo vir aqui e visualizar pela tela pessoal. Ou eu tenho a tela de trabalho, né?
Se vocês observarem a minha tela de trabalho, todas elas têm uma chave, né? Por quê? Porque como ela é corporativa com o SESI, eu fiz loguei, né, o meu e-mail através do e-mail corporativo. Então, tudo que eu acessar aqui, né, é da minha tela de trabalho. E se vocês observarem, ó, eu tenho o Meet, né, aqui, eu coloquei nessa tela de trabalho o Meet, que eu consigo entrar com o e-mail de trabalho. Esse meu e-mail aqui é do trabalho, e lá na minha tela pessoal, eu tenho o meu e-mail pessoal, então eu consigo fazer a divisão. Eu tenho o Drive, eu tenho a minha galeria, né? Então, eu tenho essas opções aqui de quando eu quiser entrar, para ficar mais fácil para mim, certo? Eu vou mostrar para vocês o meu e-mail, então, de trabalho, só abrir ele, mas o meu foco, eu vou mostrar para vocês o meu e-mail pessoal, que ele é mais parecido com o e-mail que vocês têm aí, né? Daqui a pouco. Porém, quando eu falo o e-mail de vocês, pode ser que dentro da nossa reunião aqui tenha pessoas que trabalham na Secretaria de Educação, ou que trabalhem no Estado, ou que trabalhem, né? Então, tem esses e-mails corporativos, né? Que é próprio para você configurar aí, trabalhar com a tua instituição de ensino. Então, se eu clicar nele, ele vai abrir o meu e-mail de trabalho. Observem que, quando eu abro no celular, ele mostra todos os meus e-mails, normal, e aqui embaixo ele tem a opção de eu escrever um e-mail. Então, daqui a pouco, eu quero mandar um e-mail para alguém, onde é que eu vou quando eu abro o meu e-mail? Nesse lápis. E tem alguns e-mails que aparecem somente o lapisinho, não aparece escrever, né? É a mesma coisa. Eu venho aqui, se eu quiser clicar, né? Eu consigo mandar um e-mail, então, para alguém. Ele já aparece que é o meu e-mail corporativo, e aí eu posso digitar alguém aqui daqui a pouco da minha própria instituição de ensino. Eu vou colocar aqui como sendo Ricardo, né? Então, ele já abre todos os e-mails vinculados à letra R, à letra I, né? Então, ele me diz, é mais prático, né? Para eu conseguir selecionar. Daqui a pouco, se eu não tiver dentro dos meus contatos, ele não vai aparecer, né? Mas aí eu tenho como achar, né, e fazer a digitação de todo ele normal. Eu vou selecionar aqui o professor Ricardo, que é o meu colega aí de lives também, e vou colocar aqui como sendo um teste, né, e aqui eu tenho a opção, ó, de escrever alguma coisa para ele, né, estou realizando um teste com a turma. Daqui a pouco, né, ele vai receber esse e-mail, ele vai dizer, ué, né? Só para a gente testar aqui, tá? Então, aqui eu já tenho, se eu quiser anexar alguma coisa para mandar para ele, né, eu tenho lá em cima, do lado da flechinha azul, eu tenho um clips. Então, é lá que eu vou anexar algo para mandar para ele. E aí ele me pede, eu quero anexar um arquivo ou eu quero inserir do Drive, né? Eu vou dizer aqui que eu quero inserir algo do Drive, né? Ele vai me abrir, né, o meu Drive, ó. O meu Drive, eu quero pegar algo do Drive compartilhado, ou se eu quero algo que está compartilhado comigo, ou se eu quero algo que esteja lá em estrela, né? Então, eu posso vir aqui e eu quero algo dentro do meu Drive. Eu vou colocar aqui só para testar, né? Eu tenho várias pastas, né? E aí ele me diz qual pasta eu quero. Vou colocar aqui uma atividade que eu fiz aqui, ó, né? Dados time AgroRobots. Vou selecionar aqui embaixo. E aí, observem que ele já anexou o que eu quero, né? Enviar. E aí, eu vou nessa flechinha aqui em azul, ó. E eu já consegui enviar, então, ó. Aí ele me diz, ó, destinatário desse e-mail. Ele pode ver, ou como eu estou compartilhando algo dentro do meu Drive, ele tem a opção aqui, ó, de eu vir aqui e pedir se o professor Ricardo, ele só vai poder ver
esse meu e-mail, ele vai poder comentar esse meu arquivo que eu compartilhei, ou ele vai poder somente editar. Então, eu tenho essas opções quando eu coloco na tela do meu celular. Eu vou dizer para ele que ele somente vai ver, ele não pode mexer nesse meu trabalho, certo? Então, aí eu vou vir aqui em enviar. E aí, eu enviei o meu e-mail para o professor Ricardo. Aqui do ladinho, ele tem 3 linhas, né? Se eu clicar nelas, observem que eu vou ter tudo o que eu tinha lá no meu computador, ó. Aquelas pastas que eu tinha, os meus e-mails que eu marquei como estrela, aqueles adiados, aqueles que são mais importantes, aqueles que estão programados, os rascunhos, ó, todos os e-mails, ou os enviados, ó. Se eu clicar aqui nos enviados, vai aparecer, por exemplo, aquele que eu mandei agora para o professor Ricardo, ok? Então, eu consigo observar nessas configurações aí, tudo que eu tenho exatamente igual ao que eu tenho lá dentro do meu computador. Claro que algumas opçõezinhas, que nem eu comentei com vocês lá, não vai ter aqui, mas a grande maioria pelo qual eu escrevo e-mail, pelo qual eu faço a abertura de e-mail, pelo qual eu compartilho, pelo qual eu vejo, se eu quiser excluir, se eu quiser guardar em rascunho antes de enviar, então eu posso também, né, que tem a opção aqui de rascunho. Daqui a pouco eu comecei a escrever um e-mail, mas eu não terminei, ele vai guardar, se eu sair do meu computador, eu não vou perder o e-mail. Eu posso vir aqui em rascunho, depois, vamos supor que eu estava digitando um e-mail aqui, caiu a internet, né? E aí, eu já tinha anexado um monte de coisas, eu já tinha escrito o e-mail bem bacana ali para mandar para mandar o e-mail, e caiu a internet, né? E aí, o que acontece? Ele salva dentro de rascunhos. Então, toda vez que você precisar dele para editar, voltou a internet, eu vou lá nos meus rascunhos, pego ele, termino de editar e mando para quem eu gostaria de enviar. Então, tem todas essa opção também, que é bem bacana. Aqui embaixo, nas configurações, ele tem um pouquinho das configurações da minha conta, né, pessoal. Se eu quero gerenciar, se eu quero buscar alguma ajuda, que é alguma coisa que eu não estou conseguindo, né? Ou se eu quero adicionar uma conta. Daqui a pouco eu tenho 2 e-mails corporativos, né? E eu quero guardar os 2 e-mails corporativos ali na minha área de trabalho. Então, eu tenho a opção de vir aqui e adicionar uma conta. Daqui a pouco eu tenho uma conta da sede, porque eu trabalho no estado, eu tenho uma conta lá da minha prefeitura, ou da minha escola particular e tal. Eu tenho como vir aqui e adicionar, então fica as minhas contas corporativas aqui, ok? Voltando nas configurações, eu vou abrir um e-mail para mostrar para vocês a forma pelo qual eu abro esse e-mail e mando ele para uma outra pessoa. Vamos supor aqui, vou entrar na minha caixa de e-mail, vou voltar lá e vou na minha caixa de e-mail principal, porque ali eu estava nas enviados, né? Vamos supor que eu tenho um e-mail aqui, achei bem legal e gostaria de compartilhar aí com algum colega, certo? Aqui fala um pouquinho, tem sobre meditação, aqui tem sobre a organização. Essa organização, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó, é um e-mail que eu recebi do Sistema Olimpo, a gente participa de torneios de robótica e amostras de robótica, né? Então, eu achei esse e-mail bem legal e gostaria, né, de compartilhar com alguns colegas, certo? Primeiramente, aqui embaixo, eu tenho a opção de responder essa pessoa, de dizer, ó, recebido, obrigada, né, ou ok, ciente, né, para dizer para a pessoa que eu realmente recebi esse e-mail. Aqui embaixo tem a opção de responder a todos. Significa o quê? Que se essa mensagem foi mandada, esse e-mail foi mandado para várias pessoas, e eu consigo ver isso, né, aqui, ó, para mim. E aí eu consigo, aqui, na verdade, não teve mais pessoas, né? Mas foi mandado somente para mim. Então, eu consigo vir aqui, daqui a pouco, foi mandado para todos os colegas professores da escola, né? E eu venho aqui e responder a todos.
A resposta que eu escrever aqui vai para todo mundo, né? Todo mundo vai receber a resposta. Vamos supor que é um plano ou é uma atividade escolar que a diretora lá mandou para mim, mandou para todos os profs, e eu venho aqui responder, eu digo assim, tenho alguma dúvida sobre o item tal pelo qual você enviou. Daqui a pouco é a dúvida de mais pessoas. Então, quando a gente vai responder a todos, todos vão receber essa minha mensagem. E se eu quisesse encaminhar essa minha mensagem para alguém, né? Vamos supor que eu queira encaminhar. Eu venho aqui, eu clico e vou encaminhar, porque eu acho que mais pessoas poderiam estar sabendo sobre esse torneio, né? Então, eu vou vir aqui, de novo, vou selecionar meu colega Ricardo, ó, e aí eu só encaminho. Eu posso escrever alguma coisa, ó, compartilhando esta amostra, né, para conhecimento, ok, né, e aí eu envio, então ele também vai receber esse e-mail. Então aqui na flechinha, ó, eu já tenho que eu compartilhei esse e-mail com o professor Ricardo, aqui embaixo já me dá, né, que eu compartilhei todas essas informações com o professor Ricardo. Ok? Aqui em cima tem a opção dos 3 pontinhos. Eu tenho a opção de mandar agora esse e-mail para alguma pasta que eu criei, porque eu não quero que ele fique ali, né, no meu e-mail, porque eu já compartilhei, eu já vi, não gostei, eu não quero, ou quero guardar, mas não quero que ele fique ali. Eu tenho como a opção aqui, ó, mover para. Porém, eu tenho uma única pasta dentro do meu e-mail corporativo que é templates. Eu posso, né, daqui a pouco, ir mover para lá. Então, ele já foi, ok? Ele não fica mais aqui na minha área, ok? Aqui eu tenho, então, as configurações, ó, da minha conta, aqui em cima, onde tem a minha foto. E aí eu tenho algumas opções, ó, de gerenciar a conta, adicionar uma outra conta, que é o mesmo caso que eu falei para vocês antes, né? Ou gerenciar contas nesse dispositivo. Então, tem essas opções aí também para que eu consiga compartilhar, ok? Eu vou sair, então, desse meu e-mail, né, vou aqui, e vou mostrar para vocês a minha outra área, aqui, pessoal. E vou mostrar para vocês, então, o meu, aqui. Aqui eu coloquei, bem na minha área pessoal, tem um monte de coisa, né? Ali, se vocês observarem, né, tem bastante coisa. Mas observem que eu organizei dentro de um quadradinho do Samsung aqui, tudo que eu queria mostrar para vocês. Ok? Então, como que eu faço isso, né? Mas eu também, professora, eu gostaria de colocar lá dentro, por exemplo, algumas coisas que tá aqui fora, né? Porque quando essa caixinha aqui, todos os celulares têm, mas, porém, ele vem já automaticamente com algumas caixinhas ali dentro, que são as caixinhas dos meus arquivos, mensagens e telefone. O restante eu posso trazer para cá, caso eu queira, certo? Então, tem uma opção aqui, ó, de adicionar aplicativos, aqui embaixo, ó, e procurar um aplicativo que esteja lá no meu celular, né, e trazer para cá. Eu tinha um que eu baixei, que eu queria trabalhar com vocês, deixa eu ver onde é que tá, que é a Live. Essa daqui, ó. Eu quero trabalhar com vocês também daqui a pouquinho, né? Um aplicativo bem bacana. Eu quero colocar lá dentro daquela caixinha. Eu procurei aqui, ó. Eu venho aqui, eu seleciono e venho aqui embaixo em adicionar. Ó, então ela já vem aqui dentro da minha caixinha. Então, eu tenho tudo aqui o que eu quero trabalhar, ok? Ou tem a opção também de vocês clicar da tua área, da outra área, e arrastar para essa área. Também tem essa opção. Então, clica e arrasta. E tem uma outra opção também, que eu vou mostrar para vocês, que quando vocês seguram clicado, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Deixa eu voltar. Eu quis só um minutinho.
Aqui, pessoal. Aqui, ó, quando eu seguro clicado, ele me dá algumas opções, ó. Selecionar itens, adicionar a tela inicial, desinstalar ou informações sobre esse app, ou lembrete, ou novo evento e tal. Se vocês clicarem em informações do app, vai ter todas as informações, por exemplo, relacionada ao aplicativo de vocês. O quanto ele está armazenando dentro, que ele está usando de memória dentro do celular de vocês, ou de dados móveis e tal. Tem algumas notificações aqui que eu posso colocar como permitido, ou se eu quero, não quero que esteja notificações da minha agenda, né? Permissões, definir como padrão, então tem vários detalhes. É bem legal porque alguns aplicativos têm umas informações bem bacanas aqui, para que vocês consigam observar o quanto você pode ter notificação, o quanto não pode, ou o quanto ele ocupa dos dados móveis de vocês, o quanto ele não ocupa. Então, é interessante que vocês venham nesses aplicativos, nas informações ali, que vocês têm várias informações sobre ele, ok? Eu vou mostrar para vocês, então, o meu e-mail aqui, o meu e-mail pessoal, certo? Que foi aonde a gente criou aquela pastinha, lembra? Que era a pastinha de viagens, certo? Aqui embaixo, mesma coisa, a opção que ele tem, ele é pessoal, é igual ao de vocês lá, né? Se caso vocês têm um e-mail que não é corporativo. Aqui eu tenho a opção de escrever, né? E aqui em cima eu tenho novamente as minhas opções. E se vocês observarem aqui, ó, ele tem as pastinhas que eu criei, ó, lá, para jogar o meu e-mail. Então, lembra da pastinha de viagens que eu criei anteriormente? Então, eu tenho essa opção de mandar alguns e-mails aqui, organizar os meus e-mails. Vamos supor que a minha caixa de e-mail está muito desorganizada, mas eu não queria excluir, eu gostaria de organizar somente os e-mails que são da minha escola, os e-mails que são da minha redes sociais, os e-mails que é do meu Classroom. Então, eu posso fazer isso também, né? Nessas pastinhas ali, daqui a pouco eu posso criar uma pastinha chamada Classroom, e aí tudo que eu receber de aluno do Classroom, eu mando para lá. De que forma eu mando? Eu venho aqui, seguro clicado, né? E aí eu tenho a opção aqui, ó, de mover para. Lá no cantinho, em cima, ó, mover para, né? Nos 3 pontinhos. E aí eu vou mover, ó. E aí ele me oferece as minhas pastinhas que eu criei. É um e-mail social? É um e-mail de promoções? É algo de curso? É algo de escola? Aqui aquele que eu selecionei é algo de curso. Então, eu venho aqui em curso e ele já foi para lá. Então, daqui a pouco, eu tenho essas opções também de organizar aí a minha caixa de e-mail, certo? Eu tenho a opção aqui no meu e-mail de colocar as minhas estrelinhas, ó, como um e-mail bem importante. Então, eu clico, ó, ele fica amarelinho, se vocês observarem aqui, ó, ele fica amarelinho, e aí significa que é um e-mail mais importante. Então, toda vez que eu for abrir a minha caixa de e-mail, o que está em estrela, ele se evidencia mais facilmente, ok? Pessoal, sobre o e-mail, acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma conta, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, senão a gente passa para o próximo. Observem aqui que quando eu cliquei na minha conta, né, ali em cima na minha foto, ele tem a opção, ó, da minha conta pessoal. O que eu fiz? Eu adicionei a minha conta pessoal, porque daqui a pouco eu gostaria de vir aqui e acessar a minha conta pessoal bem rapidinho. Eu consigo fazer isso, tá? Então, eu consigo vincular o meu celular às várias contas, né? Aqui eu posso colocar uma outra conta do meu Yahoo, daqui a pouco que eu queira acessar, uma outra conta, eu posso ir adicionando aí, ele vai aparecer aqui, certo? E aí, se eu quiser acessar, né, eu posso. Mais contas pessoais que eu tenha, né, daqui a pouco, eu posso colocar tudo aqui para ser mais fácil de quando eu quiser acessar, é só clicar ali e eu consigo fazer esse acesso, ok? Eu acho que era isso, quanto ao e-mail, né, eu quero mostrar para vocês, então, agora, a parte do Drive. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Eu vou tentar
arrastar alguma coisa que eu tenho aqui para mostrar para vocês que eu posso clicar e arrastar lá para dentro daquela caixinha, tá? Eu vou tentar colocar lá o Maps, tá? Eu vou clicar, ó, seleciono e clico e trago para cá, ó. Ele veio para dentro da minha pastinha. Então, eu tenho essa opção, ó, clicar e arrastar. Vou arrastar o calendário também, tá? Clico no calendário e levo até lá, ó. E ele já aparece dentro da minha pastinha, ok? Então, tem essa opção também de eu clicar e arrastar. Eu vou mostrar para vocês o Drive, que eu acho que o Drive é muito bacana. E, sempre lembrando, eu tenho 2 Drive. O Drive da minha conta pessoal, que está aqui, ó. E o Drive da minha conta particular. Eu vou abrir para vocês o Drive da minha conta particular. Aqui embaixo ele tem várias opções, né? As pastinhas, das quais elas são marcadas com estrela, aquelas pastinhas que são compartilhadas. Como que eu sei que a minha pasta é compartilhada ou não? Embaixo de cada pastinha, se vocês observarem, uma delas não tem nenhuma pessoinha, né? E algumas têm. Então, quando tem as pessoas, significa que é uma pasta compartilhada. E se eu acabar excluindo, daqui a pouco a pessoa, se lá não fez uma cópia, ela também vai perder. Então, eu tenho aqui todas as minhas pastas, umas são compartilhadas e outras não. E algumas tarefas ali fora, né, que eu até deixei para que a gente conseguisse mostrar algumas coisas. Aqui do lado tem os arquivos, e o que eu acho mais interessante dentro do Drive no celular, porque tu pode mexer e tal, de acordo com o que você mexe lá no computador, e ele é bem intuitivo. Aqui embaixo, se vocês observarem, tem um maisinho, e esse mais, ele é todo colorido. Quando eu clico nele, ele tem uma opção bem bacana, que eu até mostrei na minha live de um outro momento, que é a opção de digitalizar. Eu acho bem bacana, por quê? Porque daqui a pouco eu estou lendo um livro. Achei ele muito bacana e gostaria de digitalizar só essa página aqui desse livro, mas eu gostaria que ele me guardasse isso em PDF. Esse mais, quando eu vou nele, e aqui no cantinho, aqui, ó, quando eu tenho digitalizar, faz essa opção para mim. Então, eu vou clicar nela para mostrar para vocês, digitalizar. Vem em permitir, né, que ele vai me pedir se é para permitir, né, fotos e vídeos. Eu vou vir aqui, né, e vou tirar uma foto aqui de uma imagem, vamos supor, né, mas eu quero guardar ela em PDF, certo? Eu venho aqui, vou clicar, eu tirei a foto. Ele me dá uma opção, se eu quiser repetir ou não, eu vou dizer, ok, não quero, e aí ele me dá a opção, aqui, ó, de eu recortar, ó, se eu quero recortar, se eu quero adicionar alguma coisa, se eu quero voltar, então eu vou colocar aqui, ó, vou recortar no cantinho direito, ó. Ele me dá a opção, ó, de eu recortar o que eu quero. Vamos supor que eu queria trabalhar só o farol dessa moto aqui, né? Então eu venho aqui, eu puxo, ó, puxo para baixo também. No canto direito, eu também tenho essa opção, ó, de puxar. E eu quero fazer a digitalização somente... Opa! Sempre lembrando que você tem que pegar no meio. Você não pode pegar nos cantos, porque senão ele faz isso aqui, ó. Tem essa opção também, caso, né? Mas daí ele vai ficar meio desproporcional, tá? Então, eu tenho essa opção somente de recortar. Ok, eu só quero esse farol ali, né? Eu vou em concluído. Observem que ele me dá algumas opções, ó, também aqui do lado, ó, de deixar em preto e branco, de colocar uma cor, desenhos em cor, fazer alguns desenhos no meio para evidenciar o que eu quiser. Então, tem essas opções também que vocês podem entrar daqui a pouco e tá mexendo, certo? Eu vou salvar, porque é só isso mesmo que eu quero. Mas vocês podem explorar mais, caso vocês queiram, né? Vou vir em salvar. Ele vai me pedir em qual pasta que eu quero salvar isso dentro do meu Drive, né? Lembrando que lá em cima já aparece, saibajandira@gmail.com, e aqui embaixo aparece meu Drive. Eu vou clicar aqui no meu Drive, ó, e ele tem uma opção lá em cima, ó, bem no canto direito, lá em cima, perto do meu 66% de bateria, tem um mais, é a opção de eu criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta chamada
Live Grupo 7. E vou em criar. E aí, eu vou selecionar, então, essa pasta, né? Já aparece aqui para mim, ó, Live Grupo 7. Eu criei uma nova pasta já e já estou colocando lá dentro essa digitalização. Ali em cima, ele aparece como título digitalizado 202009 piriri pororó. Eu não preciso disso, né? O que eu preciso é que ele salve em PDF. Eu não quero tirar o PDF, né, como uma extensão. Eu clico aqui em cima e vou somente mudar, né, o título pelo qual ele vai salvar. Eu quero que seja farol. Farol. Ok. E aí eu vou em salvar. E aí, lá dentro do meu Drive, ele já criou a pastinha, ó, Grupo 7, ó, tá vendo? Live Grupo 7. E aí eu consigo vir aqui e tá aqui a minha pastinha, ó, o que eu digitalizei lá com farol, e se eu quiser abrir, ele já vai me abrir em PDF. E se vocês abrirem também lá, nos 3 pontinhos do lado, tem a opção de vocês compartilhar com alguém, tem a opção de vocês adicionar como uma estrela, para ele ficar mais visível para vocês, tem a opção de vocês gerar um link e mandar para as pessoas através de um link, e também tem a opção aqui embaixo, ó, se vocês quiserem explorar ainda mais, é a opção de download, certo? Daqui a pouco eu quero fazer o download e mandar no WhatsApp dos meus alunos. Então, eu tenho essa opção também de fazer download, caso eu queira. Aí vai salvar dentro ali dos meus arquivos, né? Eu vou até fazer download aqui, não sei se vocês, caso tenham alguma dúvida. Ele vai fazer download dentro da pastinha lá dos meus arquivos, certo? Tem os meus arquivos lá, download, depois eu mostro para vocês, e lá dentro vai estar, então, esse PDF aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, ok? Que aqui, ó, voltando, né? Aqui em cima, então, tem todas essas opções, ó, ou se eu quiser criar uma cópia, né? Ou se eu quiser abrir com uma outra forma, porque depois, lá dentro do Drive, né, tem a opção de você abrir como um documento do Google, né? E aí você pode fazer alterações dessa foto, caso vocês queiram. Pode adicionar um texto, fazer um monte de coisa, né? Quero falar sobre esse tema, eu posso também, ok? Então, esse maisinho aqui, ele tem essa opção de digitalizar, ele tem a opção de fazer upload de algo que eu tenho dentro do meu celular, e eu quero trazer para dentro do Drive, então é aqui no fazer upload. Eu tenho a opção das pastas, daqui a pouco, né, de criar uma nova pasta, então aqui eu também tenho essa opção. Eu também tenho a opção de criar um documento, ó, do Google, aqui, bem embaixo, na linha de baixo, né, ou se eu quiser criar uma planilha, ou também se eu quiser criar uma apresentação. Porém, o que acontece aqui? Se vocês não tiverem o aplicativo baixado, ele vai pedir para baixar. Então, daqui a pouco, eu quero abrir um novo documento do Google aqui no meu celular, certo? Mas eu não tenho o aplicativo baixado ali, né? Aí eu tenho que vir aqui em baixar. Eu esqueci de falar para vocês, mas dentro do celular, para você baixar esses aplicativos, se você tem um Android, né, você vai na Play Store. Agora, se você tem um iOS, né, da Apple, aí é App Store, né? Aí você consegue baixar esses aplicativos, ok? Que é o Google Documentos, o Google Planilha e o Apresentações, certo? Eu não lembro se eu tenho a apresentações baixado. Vou clicar aqui só para mostrar para vocês daqui a pouco a forma pelo qual eu faço. Olhem, ele já abre para mim lá dentro da Play Store para mim fazer essa instalação, tá? Então, eu vou vir aqui em instalar. Ele instala. Já estou instalando, na verdade, o aplicativo, certo? E aí, talvez ele demore um pouquinho, né? Mas é dessa forma pelo qual vocês fazem. Então, se vocês não têm nem os documentos, nem a planilha e nem as apresentações, é interessante que vocês façam essas configurações aí e baixem para que vocês consigam fazer
trabalhar também pelo celular. Ali do lado, se vocês observarem também, ele tem a opção de quanto ele usa do teu celular. 42,71 mega, né? É o tamanho, né, desse aplicativo. Então, é tranquilo. Eu vou fechar aqui, só para a gente não tomar muito tempo, tá? Para a gente ter mais coisas para visualizar, tá? Mas a partir do momento que ele baixar aqui, eu já vou conseguir abrir, ok? Vou fechar. E ele vai ficar ali, né, em andamento. Aqui embaixo, deixa eu olhar se eu tenho os documentos. Aí, como eu já tenho ele baixado, ó, ele já me aparece aqui para eu digitar, ó. É um documento normal, como se fosse do Word, tá? E lembrando que tudo que eu fizer aqui já está salvando lá uma cópia dentro do meu Drive, certo? Então, tem essas opções também, que é o próprio Google Docs, né? Que vocês têm lá dentro do computador, né? Dentro da pastinha de vocês. Aqui eu tenho a opção no maisinho, ó, de eu colocar um link aqui dentro, de eu pegar uma imagem do próprio computador, do próprio celular e trazer para dentro desse meu documento, ou eu vou clicar aqui em imagem só para mostrar para vocês, tá? Aí ele me dá a opção dos fotos, por quê? Porque eu tenho o Google Fotos. Eu já vou mostrar para vocês o fato pelo qual ele me pede do Fotos, porque eu tenho vinculado a minha conta do celular, do WhatsApp, dos aplicativos, eu tenho vinculado a essa conta pessoal. Então, tudo que é imagem, ele salva dentro do Google Fotos. Depois eu vou mostrar para vocês isso também. Vou vir aqui em imagem e vou pegar uma imagem. Eu posso pegar uma imagem da câmera, né? Daqui a pouco tirar uma foto minha e colocar ali. Ou se eu quiser pegar uma imagem da web, né? Eu não vou colocar aqui uma imagem qualquer, vou colocar matemática. Vamos ver se ele vai aparecer. É a mesma forma pelo qual lá, né, a gente faz lá no computador, né? Eu vou selecionar essa. Às vezes ele demora um pouquinho. E vou inserir. Ó, tá vendo? Ele já vem para cá. Olha que bacana, né? Então, eu posso trabalhar com essas ferramentas também no meu celular. Aqui embaixo, então, tem a opção de eu colocar o meu texto aqui em negrito, tem a opção, né, de eu mudar as configurações, caso eu queira. Então, tem algumas opções aí que eu consigo fazer bem, né? Eu posso excluir, caso eu queira também, né? Então, é bem tranquilo, ok? Vou voltar. Aqui, ok? E aí, se eu quiser centralizar, se eu quiser colocar outras coisas aqui, eu posso também, tá? Aqui nos 3 pontinhos tem algumas opções também de eu explorar um pouco mais, a opção de contar palavras. Daqui a pouco eu preciso fazer um documento, que é o que a gente está participando agora, nós, né, eu e os meus alunos, a gente está participando de um torneio de robótica e o projeto que a gente tem que fazer é contando os caracteres, né? Então, tem essa opção aqui também de contar palavras ou também contar caracteres. Se eu quiser compartilhar, se eu quiser explorar, se eu quiser mover para algum lugar também eu posso. Então, tem várias opções aqui que eu posso explorar dentro do meu documento, ok? Eu vou fechar aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida e querem que eu mexa um pouco mais no Docs aqui, por gentileza, podem me escrever aqui que eu estou olhando o chat, tá? Através do meu computador, tá? Eu vou voltar. Ok? Então, tem essas opções aqui, é legal para eu explorar, então, na verdade, o meu Drive, tá? Então, tem várias opções bem bacanas aqui que vocês podem estar explorando, ok? Então, aqui tem algumas configurações, né? Tem algumas configurações de backups, né? Fazer upgrade de armazenamento, daqui a pouco eu quero comprar mais armazenamento, porque eu não tenho, a opção de dados, né, limpar cachê, que é o que a gente fala para não ocupar tantos dados do meu celular, né? Então, eu consigo fazer isso também. E também tem a opção aqui do lado, que é computador. Eu não tenho um computador sincronizado com o drive do meu celular. Isso acontece quando você instala o backup de sincronização no computador. Aí você tem essa opção, ok? Pessoal, alguma dúvida sobre o drive? Posso passar para o próximo que eu queria mostrar para vocês? Tudo bem até aí?
Qualquer dúvida, me dão um grito, tá? Podem acionar aí, tá? Se quiserem que eu volte alguma coisa aqui, né? Aqui também tem a opção de eu visualizar as pastas de uma outra forma, né? Aqui em cima nessa gradezinha, né? Então, é tranquilo, tá? Vou voltar lá, vou sair e vou voltar novamente na minha pastinha. E observe que também a gente tem a agenda, eu tenho a minha agenda do meu, o meu e-mail corporativo, ele tem a agenda vinculada à minha supervisora e tal, né? Então, a minha agenda lá, se eu abrisse aquela, ela estaria mais cheia, né? Mas aqui ela tá tranquila. Eu vou abrir para vocês só para mostrar, tá? Mas não vamos se deter tanto, né, na agenda, tá? E se vocês observarem ali, eu tenho o meu Telegram ali, que eu uso também, e eu deixei dentro dessa pastinha. Por quê? Porque amanhã eu vou dar também uma live sobre o Telegram e sobre o WhatsApp, então eu já deixei ali que fica mais organizado para eu conseguir achar, certo? Eu vou vir aqui mostrar a agenda para vocês. Na agenda, ela é bem intuitiva, muita gente usa para organizar as suas coisas e não deixar desapercebido algumas coisas. Daqui a pouco eu uso a minha agenda pessoal, ali eu clico, eu escrevo, é uma agenda de papel, dessa agenda ela tem que estar comigo onde eu estou, para eu poder lembrar das coisas. Então, essa agenda é uma agenda bem bacana, ó. Eu vou criar um evento aqui para vocês, porque depois dessa live aqui, eu vou ter uma outra reunião com os meus alunos, né? Esses alunos que participam dos torneios de robótica. Então, eu vou criar um evento aqui para mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui aproximadamente, né? No horário que eu vou trabalhar com eles. Eu vou trabalhar com eles das 2h30 ali em diante, né? Então, eu vou vir aqui, eu tenho a opção, né? Peraí. Aqui. Esse é o dia, né? Que é o dia 3, ok? E aí eu coloquei aqui, por exemplo, eu vou voltar lá para que eu consiga colocar a partir das 3 horas. Vou vir aqui. 3 horas, né? Eu posso adicionar participante, eu posso colocar um título, que é Reunião Desafio Covid, que é o que nós vamos trabalhar, eu e os meus alunos. Quando está próximo do horário, ele me avisa, tá? Então, eu posso adicionar isso aqui, ó. Eu posso adicionar local, eu posso adicionar pessoas, caso eu queira. Então, se eu quiser aqui adicionar pessoas, se eu vier aqui e puxar por... Vamos ver se ele não puxa, ele não vai puxar agora aqui. Mas eu não vou adicionar, então, pessoas. Eu vou deixar assim. Se eu quiser adicionar notificação, ó, eu venho aqui, e aí ele me dá a opção de 10 minutos antes eu fazer ele vai me notificar, vai aparecer na minha tela. Eu vou colocar aqui 30 minutos antes, para ver, ou 40 minutos antes, vamos ver se ele vai me dar essa opção. Porque daqui a pouco ele me dá, eu consigo mostrar para vocês, né? Porque a nossa live termina 2h30, então daqui a pouco ele me dá essa opção também de 40 minutos antes para eu conseguir mostrar para vocês. E aí eu tenho essa opção, então, né? De notificação, a opção de local, ok? E se eu quiser adicionar, deixa eu ver aqui, clica aqui, deixa eu só puxar aqui para cima. Né? E aí eu deixo já reservado aqui que esse momento, então, eu tenho a minha reunião, ok? Eu vou colocar aqui, salvar, e aí eu já tenho a opção, né, da minha reunião ali agendada. Então, ele fica em azul. Aqui do ladinho tem a opção, ó, de mostrar a minha agenda dia por dia ou de 3 dias. Se eu clicar aqui 3 dias, ó, vai aparecer a minha agenda em 3 dias. Né, para que, se eu tenho algum outro evento, né, e se eu quiser de semana, ele vai mostrar a minha agenda da semana toda, né, então fica mais fácil de eu conseguir visualizar. Eu vou colocar aqui durante 3 dias, para que ele fique melhor a visualização. E aqui eu tenho algumas agendas minhas, que se eu quisesse vincular, eu selecionaria, por exemplo, feriados. Se eu deixar selecionado, toda vez que tiver um feriado, ele vai mostrar aqui para mim, ó, tá vendo? Feriado da Independência, dia 7. Então, se eu deixar esse item aqui selecionado, né, que é os feriados,
aí ele vai me dar essa opção de me lembrar, certo? E se eu quiser adicionar outros aqui também, eu também posso, ok? Então, daqui a pouco, para que ele me lembre, ok? Então, a agenda também, ela é bem intuitiva, tem as suas configurações, caso eu queira, né? Então, os aniversários, feriados, eu quero adicionar alguma coisa também, eu posso. Então, ela é bem intuitiva. Aqui em cima tem os 3 pontinhos. Deixa eu só tirar a dúvida da Lucimara aqui. Lucimara disse assim, prof, temos uma dúvida. Por que alguns convidados acessam livremente as reuniões agendadas e outros convidados há necessidade de permitir acesso? Lucimara, pelo seguinte fato, ó, quando a gente faz a agenda, por exemplo, eu vou fazer a agenda, certo? Vamos supor aqui, ó, que eu fiz a agenda vou mostrar aqui 3 dias, só um pouquinho. Eu fiz a agenda do desafio Covid aqui, certo? Quando eu vou lá adicionar e-mails, a pessoa que recebe o e-mail, ela entra livremente pelo convite. Agora, a pessoa que não foi adicionada pelo e-mail, ela precisa de permissão para entrar. Isso acontece, por exemplo, quando eu venho, eu clico, crio uma agenda e só mando o link para os alunos, né? Do Meet, por exemplo. Ok? Aí, o que acontece? Aí, você vai ter que permitir todos eles a entrar. Aí, você consegue visualizar quem está entrando na reunião, a partir do momento que você só manda o link. Agora, as pessoas entram livremente na reunião quando elas são adicionadas ao e-mail. Eu vou mostrar para ti aqui, Lucimara, ó, observa, eu vou mostrar aqui a minha outra agenda, tá? Para te mostrar. Só um pouquinho. Vou colocar aqui a minha hora de trabalho. Aqui, ó, a minha agenda, ó. Essa agenda aqui. Ó. Vamos esperar ela abrir. Ok? Entendi. Uhum. Olha a minha agenda aqui, como é que ela tá. Aí, o que acontece? Por exemplo, essa live de hoje, por exemplo, eu vou clicar nela aqui para ver se eu consigo visualizar. Ó, tá vendo? Olha aqui, Lucimara, as pessoas foram adicionadas a e-mail. Então, essas pessoas que estão adicionadas aqui, inclusive eu consigo entrar livremente na chamada. Agora, as pessoas que não estão aqui, elas vão precisar de permissão daí para entrar na chamada, certo? Essa é a diferença. Ok? Respondi sua dúvida? Ok, tá? Então, vou voltar aqui. Ó, se vocês observarem, né, a minha agenda aqui, ela é mais cheinha, né? Porque é a minha agenda mais institucional, tá? Então, se eu quiser vir aqui também e observar ela há 3 dias, ó, eu consigo observar, ela me dá um número menor aqui, né? Mas dia a dia eu consigo visualizar tudo que eu tenho, ok? E eu tenho aqui, ó, vários grupos, né? Selecionados a minha agenda. Então, tudo que tiver relacionado a esses grupos vai mostrar na minha agenda, por isso que aparece um pouco mais cheio a minha agenda. Eu também tenho a minha agenda compartilhada aí com a minha equipe de robótica, né, que é a equipe AgroRobots, então, quando eles têm os eventos deles, também aparecem na minha agenda aqui, ok? Então, eu vou sair daqui. Pessoal, mais alguma dúvida sobre a agenda? Eu queria mostrar uma outra situação para vocês, né? Eu vou até vir aqui, não sei se eu consigo aqui abrir o Meet para mostrar um pouquinho para vocês. Olhe, quando eu abro o Meet, eu estou abrindo o Meet pela câmera aqui do pelo meu e-mail corporativo, certo? Eu tenho como entrar, fazer uma nova reunião ou entrar com o código da reunião, certo? O que vocês têm que cuidar, na verdade, quando vocês vão entrar com o código, é porque quando você faz a reunião e você usa o código da reunião, ele tem o código, aquelas últimas letras que tem atrás do código. Eu não consigo digitar tudo, né? Eu tenho só as partes lá de trás, algumas letrinhas que tem atrás quando eu vou no Meet e faço a minha agenda, certo? Então, eu tenho essa opção. Eu vou vir aqui em novo para ver se eu consigo
Ó, não é possível porque eu já estou em uma, então não consigo fazer isso. Mas quando vocês vão entrar numa reunião, quando vocês vão fazer uma reunião, ele vai gerar um link. E nesse link, ele tem, na metade do link, tem uma barra. O código da reunião é o que tem da barra até no final. É o código da reunião. Então, quando a pessoa vem e quer entrar como código, é aquelas últimas letras depois da barra. Certo? Esse é o código, ok? Eu vou sair daqui, né, porque ele já trabalhamos também o Meet em outras situações, e nós também vamos trabalhar, né, o Meet, o Hangout, né, numa outra live, junto com o Telegram e o WhatsApp, certo? Então, eu vou voltar lá para mostrar para vocês, então, a minha caixinha, que eu tenho selecionada aqui, para mostrar para vocês mais algumas situações aí que eu posso trabalhar. Um deles que é bacana é o Google Fotos. Eu vou abrir para vocês porque eu tenho ele vinculado o meu WhatsApp. Então, tudo o que eu abrir no WhatsApp, tudo que eu tirar fotos no WhatsApp, ele vai salvar aqui dentro do Google Fotos, certo? Então, eu tenho essa vinculação, eu vou clicar aqui, ó, e aí eu tenho essa opção, ó, fazer backup. Então, se vocês têm essa parte selecionada, significa que ele está vinculado, você vincula ele à tua câmera, ao teu WhatsApp. Então, tudo que eu abrir lá vai salvar aqui, com certeza. Agora, olha, ele está fazendo backup de 4 itens, né? Que são as 4 fotos ali que eu tirei em casa antes de sair. Então, eu tenho essa opção, ó. Mas, se vocês não querem, né, no caso, vocês podem vir aqui em configurações do Google Fotos. E aí tem a opção aí, né, de eu ter ou não, né? Então, se eu quiser ocultar vídeos e fotos, eu posso. Se eu quiser ocultar dados de local, eu posso. Então, aqui tem backup e sincronização. Então, é aqui que você faz a opção que se você quer que sincronize ou não, tá? Então, vocês têm essa opção também. Eu tenho, então, tudo que vai salvar. Então, eu não preciso guardar lá na minha galeria daqui a pouco e usar o armazenamento do meu celular. Porque, às vezes, os celulares também não têm um armazenamento tão grande, né? Daqui a pouco ele começa a bugar. Então, ou não salva mais, ou fica muito lento, né? Então, tem essa opção aqui de eu sincronizar com o Fotos e eu guardar tudo aqui dentro. Então, essas são algumas fotos de uma máscara que a gente está produzindo, né? Então, a gente tirou fotos ali e eu já tenho elas ali dentro, certo? Se eu quiser criar um álbumzinho aqui, né, e mandar para algumas pessoas, eu posso também. Aqui eu tenho a minha biblioteca, ó. Então, eu consigo criar pastinhas e guardar tudo dentro. Criar um novo álbum, ó. E aí eu guardo, por exemplo, eu quero guardar somente as fotos do meu robô. Então, eu venho aqui e dou uma organizada. E eu sei que a gente abre muitas coisas no WhatsApp e que não precisa salvar dentro do dispositivo. Mas eu consigo fazer esse gerenciamento, ou eu venho aqui e acabo excluindo, ou daqui a pouco eu abro no computador as fotos dos meus alunos e não abro no celular, porque quando nós vamos trabalhar a parte do WhatsApp Web, do Telegram, daqui a pouco eu não preciso abrir no celular, mas sim eu abro no computador com o WhatsApp Web. Aí ele não usa o armazenamento do meu celular. Então é como se eu não tivesse baixado no meu celular, né? E aí ele não vai usar a minha memória. Então aí eu tenho algumas, ó. Eu fiz alguns álbuns, ó, da praia. Aqui eu tenho minha filha, né, e tal. Então daí eu tenho essa opção também, né, de criar os álbumzinhos e organizar as minhas fotos. Então eu acho bacana essa ferramenta, né, e ter o Google Fotos. Mas sempre falando para vocês, né, eu tenho que vir aqui e tenho que baixar, né, o Google Fotos, certo? E fazer essa sincronização com a minha conta. E aí ele se torna automático, ok? E aí se eu precisar puxar alguma coisa, é fácil, eu venho aqui e faço isso, né? Ok? Então, o Fotos, ele é legal por causa disso, né? Então, eu quero vir aqui também no Play Store, ó, e para mostrar para vocês. Aqui no Play Store, eu tenho a opção, então, de achar esses aplicativos, ó, fotos. Né? Peraí. Google Fotos.
Aqui, né? E aí eu tenho a opção, né, de baixar, de instalar. Eu já tenho, né, no caso, né? Ele só pede se eu quiser atualizar. Então, o que que acontece? Daqui a pouco teve uma atualização e eu não sei, alguma forma diferente aí, alguma coisa legal, e aí atualizo. Lembrando que toda vez que você atualizar, ele vai ter uma atualização, consequentemente, ele vai ocupar um espaço maior aí do teu celular, ok? Pessoal, dúvidas aqui? Posso passar? Eu tenho mais 2 aplicativos que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, tudo que vocês forem achar, vocês vêm aqui no Play Store e aí vocês conseguem fazer esse baixar, ok? Profe, Oi. eu tenho uma dúvida. Sim. Assim, não sei se talvez eu perdi alguma coisa. Eu não quero que as fotos que eu recebo pelo WhatsApp dos alunos fiquem, tipo, não quero baixar elas. Tem uma possibilidade ou não? Sim, no WhatsApp tem. Como é que eu faço isso? Sim, você consegue. Eu acho que amanhã, a nossa live de amanhã é só sobre o WhatsApp e sobre o Telegram. Tu quer esperar amanhã para tirar essa dúvida? Porque o professor, eu não sei se você eu ou se vai ser outro professor, mas ele vai ensinar a fazer isso. É lá nas configurações do WhatsApp, tá? Tem a opção lá nas configurações do WhatsApp, tem uma opção lá que é baixar mídia automaticamente. Daí tu tem que ir lá e deixar aquela opção desselecionada, não seleciona ela. E daí ela não baixa automaticamente, tá? É naquela opção. Mas se tu quiseres, eu posso te mostrar. Mas amanhã a gente só vai trabalhar isso. E aí o professor vai mostrar essa parte aí para vocês, tá? Beleza, pode ser, sem problema. Obrigada. Sim, amanhã ele vai trabalhar mais especificamente o WhatsApp, daí tem um monte de configurações legais lá, que é bem bacana, assim, para não ocupar bastante a memória do nosso celular, tá? Mas, com certeza, o professor que for trabalhar, ele vai abordar essa tua dúvida, que eu acho que é a dúvida de muitos também, tá? Jandira, então amanhã nós retomamos, que é contigo a aula. É comigo, então, olha ali, ó, show de bola. É Silviane, né, Silviana? Silviane. Amanhã, com certeza, eu vou mostrar essa opção para você, tá bom? Legal. Ok. Legal, beleza. Beleza, ok, então. Eu vou voltar aqui e mostrar para vocês, então, 2 aplicativos bem legal que eu achei e que vocês podem baixar aí para interagir com os alunos de vocês. São 2 deles, que é o Teen Scanner e o Liveboard. Eu vou mostrar eles para vocês e é interessante que se caso vocês queiram mexer um pouco mais e ver aonde vocês têm as dúvidas, é interessante, porque daí lá no Tira Dúvida, a gente pode trabalhar um pouquinho mais essa parte aí do Teen Scanner e do Liveboard. Esses 2 aplicativos que aparecem aqui do meu ladinho, aqui, ó, debaixo do Telegram e debaixo do meu Gmail. Ok? Eu vou abrir o primeiro, que é o Teen Scanner. O que ele serve? Ele serve para vocês escanear algumas coisas, tipo, estão lendo um livro, e vocês gostariam de escanear 3 folhas do livro. Vocês conseguem escanear e guardar em PDF e mandar por e-mail para os alunos. E ele tem a opção, por exemplo, de eu escanear várias folhas, uma seguida da outra, e ele guarda em um documento para mim, várias folhas em um único documento em PDF. Então, ele é legal e daqui a pouco facilita a vida de vocês, tá? Então, depois, qualquer coisa, a Suzane pode colocar o nome desse aplicativo ali no chat, né? Por favor, que daí depois vocês têm aí para baixar em casa, caso vocês queiram. Ou, talvez, se tem algum professor que já usa, aí pode compartilhar com se é legal, se é bacana ou não, né? Daqui a pouco. Eu vim aqui, eu criei uma pastinha, né? Aleatória, ela tem o nome de matemática, e aqui eu fiz uma foto de uma atividade lá dentro do da tela do meu computador. Eu abri
eu abri uma página ali do Google e digitei lá matemática, atividades de matemática. Daí apareceu a atividade, eu fotografei, ó, e ela guardou aqui para mim, ó. Ela fica, como uma atividade, eu fiz duas, né, se eu abrir, ela tem 2 folhas, então são 2 atividades, um sobre resolva as operações e outro sobre o sistema de numeração. Então, se eu quero, daqui a pouco, compartilhar isso daqui com os meus alunos, né, de uma forma ou de outra, eu tenho. Eu tenho 2 páginas, eu venho aqui embaixo, ó, onde tem aquela opção aqui, compartilhar, e aí ele me dá a opção de eu compartilhar lá no meu Drive, no meu e-mail, e observem que ele vai exportar, ó, em PDF. Então, ele vai guardar isso em PDF. Ah, professora, mas eu queria em formato de imagem. Eu posso também, ó, ele tem o formato de JPG, que é o formato de imagem. Daqui a pouco, se eu quiser guardar ele e mandar para lá em formato de imagem, caso eu queira, certo? Eu vou vir aqui para mostrar para vocês, né? Então, eu tirei a foto de 2 imagens da própria câmera lá no Google, certo? Eu abri a página do meu computador e tirei a foto, depois eu vou mostrar para vocês também. Eu venho aqui e vou no Drive. Aí, quando eu abro o Drive, ele vai me pedir se eu quero salvar, ó, dentro do meu e-mail, dentro da pastinha Live Grupo 7. Olha como ele é intuitivo, né? Então, eu vou salvar aqui dentro, porque é uma pastinha do nosso grupo, né? Então, eu vou vir aqui e vou em salvar. Ele já está lá dentro da minha pasta. Se eu quiser ir lá olhar, depois eu já vou mostrar para vocês, se eu esquecer, vocês me lembrem. Mas eu vou lá, eu já tenho lá dentro da minha pastinha do Drive, eu tenho essas 2. Claro que, como eu não mudei o nome, vai aparecer lá como DocCept, certo? Mas daqui a pouco eu posso mudar o nome ali antes de salvar, certo? Então, eu tenho a opção aqui, ó, de eu pegar uma imagem que eu já tenho aqui dentro do meu WhatsApp, uma imagem que eu já tenha na minha câmera, no meu Instagram. Olha como ele me dá várias opções, algo que eu já fiz download, algum GIF, né? Ele me dá a opção se eu quiser colocar ali e usar ali dentro da minha pastinha, certo? E eu tenho a opção aqui de câmera, ó, que foi onde eu peguei a minha atividade, né? Vamos supor que eu achei um livro bem legal, ó, eu quero tirar, eu fiz mais ou menos um roteirinho, né, que eu queria trabalhar com vocês e tal, né, daqui a pouco eu achei bem legal, vamos supor que seja um livro, vou fazer aqui, ó, aqui, o meu mouse, ali. Aí, eu achei bem bacana isso aqui, gostaria de compartilhar com os meus alunos, falando um pouquinho sobre o Marcos Palhares, ou Marcos Pontes, desculpa, e daqui a pouco a empresa aí do Marcos Palhares, eu quero que ele assinou pra gente, no caso, né, a gente ganhou isso aqui, no caso, e aí, ó, eu cliquei, ó, ele já me dá a opção, ó, se eu quiser, daqui a pouco, recortar um pouquinho, ó, eu não gostei muito, eu venho aqui, ó, eu já posso fazer isso, ó, ajeitar do jeito que eu quero, não vou cortar a cabeça dele, né? Acho que tá legal assim. Aí, eu já tenho a opção, ó, de vir aqui e salvar, certo? Aí, eu tenho algumas opções, ó, que ele me dá, ó. O que eu quero salvar assim, eu quero salvar em outro estilo, preto e branco, né? Colorido. Então, eu tenho todas essas opções que eu posso, daqui a pouco, reorganizar isso aqui, ó, e salvar. Tá? Então, tem essas opções que vocês podem vir aqui e estar fazendo essas alterações, certo? Mudar, girar de um lado para o outro, né? Ou, eu gostei dessa parte, não, vou colocar mais para cá. Aqui. E aí, eu tenho a opção, por exemplo, daqui a pouco, gostei desse formato aqui, posso salvar? Posso. Venho aqui e salvo. E ele já está aqui do ladinho, ó, salvo para mim, certo? E se eu quisesse continuar tirando fotos, eu poderia, né, nessa opção ali da minha própria câmera. Aqui do ladinho tem uma outra opção, né, que é, daqui a pouco, do ladinho aqui, se eu quiser enviar, se eu quiser arquivar, ou se eu quiser excluir, né? Se eu não gostei, eu posso vir aqui, selecionar, né? Só vou selecionar aquela ali. E vou em excluir. Não quero, não gostei, né? Eu venho aqui e excluo. Aqui em cima, claro que todo o aplicativo tem
aqui do ladinho, né, ele tem tipo uns anúncios, né, mas nem ligue para isso, tá? Aqui do ladinho tem as opções também, se eu quero renomear, se eu quero reordenar, se eu quero eliminar. Então, é uma ferramenta que eu gostaria que vocês explorassem, porque eu achei bem bacana e por isso que eu resolvi compartilhar com vocês, certo? E se vocês tiverem dúvida, daqui a pouco lá no nosso Tira Dúvida, né, a gente pode focar um pouquinho mais nela, tá? Aqui eu tenho a opção de uma nova pasta, criar uma nova pasta, vou criar uma nova pasta, vou colocar aqui português. Tudo que for texto de português, sabe, eu não sei se vocês já usam, mas eu uso muito o Pinterest. O Pinterest, ele me traz um monte de coisas sobre dicas de português bem rapidinhas, assim. O uso dos porquês, aonde eu digo, aonde as palavras são juntas, aonde elas são separadas. Então, daqui a pouco, ó, observaram que aqui ele já está me dizendo que eu tenho reunião do Desafio Covid às 3 horas. Tá vendo? Ele já me alertou aqui, tá? Que é a minha agenda, tá? Então, eu posso, não preciso só colocar na agenda algo relacionado, né, a algo pessoal, né, algo mais do serviço, mas assim, pessoal também. Quando eu tenho médico, posso colocar para ele me avisar um dia antes que amanhã eu tenho médico, então eu tenho essas opções também. Então, ó, já coloquei 2 pastinhas aí dentro. Se eu quiser classificar, se eu quiser fazer algumas configurações aqui também eu posso, de um e-mail, de um código, então tem toda uma organização que eu posso explorar ainda esse aplicativo, ok? Como o nosso tempo é um pouco curto, não posso me deter muito aqui, tá? Eu vou agora mostrar para ver se está lá dentro do meu Drive, né, esse documento, né, que eu passei. Então, eu vou vir aqui dentro do Drive, vou abrir, então, a minha pastinha, que é a pastinha Live Grupo 7, e eu já tenho aqui, ó, observem, ó, que eu já tenho aqui, então, o meu documento, ó, Doc 7, porque eu não mudei o nome lá, né, então ele já veio para cá, já salvou aqui automaticamente, certo? Dentro do meu Drive, ok? Um outro aplicativo, então, que eu gostaria de mostrar para vocês é o aplicativo, né, esse daqui, ó, Life, deixa eu só abrir ali, Lifeborn. Depois a Suzane também vai colocar ali no grupo para vocês, tá? É o nome desse aplicativo. Aqui é quando você abre ele vou reforçar, né? É lá na Play Store que você baixa ele, né? Você digita lá Lifeborn, aí ele vai aparecer, né? Eu até vou digitar aqui qualquer coisa, que daí vocês também têm ela, né? Board. Lifeborn. Assim, isso aí. A Suzane já colocou ali, foi mais rápida do que eu. Obrigada, Suzane. Aqui em cima ela já me diz, ó, se eu quero acessar por um código, né? Por quê? Esse é um aplicativo que vocês podem trabalhar com os alunos colaborativamente. Vocês mandam o link, né? Ali vai gerar um código, depois vocês vão observar. E aí vocês mandam para o aluno, vocês convidam eles para fazer algumas modificações aqui dentro. É como se fosse um quadro branco, certo? E aí você vai escrever, você vai colocar um monte de coisas aqui e você pode pedir ajuda aí para os teus alunos. Mas, se caso eu não quisesse, daqui a pouco, compartilhar com meus alunos, eu não preciso. Mas aqui em cima, quando eu abro, ele já me pede se eu quero entrar com um código. Daí seria, né, quando alguém me manda um código, eu entro para compartilhar um trabalho aí, né? Mas eu vou criar um aqui, ó. Eu quero ele em branco, né? Então, eu tenho 2 opções, né? Se eu quero ele em formato de paisagem ou em formato de retrato. Vou colocar esse daqui aqui, que já está selecionado, né? E vou em criar. E aí, aqui embaixo, se vocês observarem, ele já tem as dimensões, né? Do tamanho dessa página, ok? E ele se eu não me engano, é em pixels, tá? Então, eu vou criar. E aí, eu vou girar aqui. Vamos ver se vai aparecer aqui, se não vai ficar muito difícil. Espera. Aí. Acho que ficou bom, né? Aí. Olha só que bacana. Eu vou escrever aqui e vou mostrar para os meus alunos. Daqui a pouco, eu tenho... vou pegar um lápis aqui, né? Vou pegar ele aqui. Vou pegar ele em preto.
Ok. Aí eu posso escrever aqui, ó. Daqui a pouco eu estou trabalhando Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Né? Aí, eu tenho aqui uma fórmula, eu, por exemplo, com os meus alunos, posso trabalhar uma fórmula de uma equação de segundo grau, eu que trabalho em matemática, por exemplo, né? E aí, eu tenho como trabalhar. Por quê? Porque é difícil, para mim, da área da matemática, explicar algumas coisas, às vezes, para os alunos. Claro que tem muitos aplicativos aí que a gente possa utilizar, mas um dos recursos é isso, né? Eu explicar para eles daqui a pouco que aqui eu vou colocar 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que me diz o quê? Né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Como é que o aluno vai entender isso se ele não olhar, né? Se ele não observar? Então, eu tenho como vir aqui e fazer isso para o meu aluno, mostrando, né? Claro que os meus números tá feio, né, gente? Vocês não vão olhar para as minhas letras. Aí, então, eu vou colocar aqui, 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16, e 3 ao quadrado é 9. Então, significa o quê? Né? Que 25 vai ser igual a 25. Então, significa que o triângulo é retângulo. Eu consigo explicar, né? Isso para o meu aluno, ok? Então, olha que bacana. Então, assim como eu consigo escrever aqui, eu também consigo chamar o meu aluno para vir aqui me ajudar, ok? Então, eu vou nos 3 pontinhos, e aqui do lado, ó, eu tenho como share. Deixa eu abrir aqui. Ó, share board, né? Compartilhar. Tá vendo que ele me dá um código aqui? J, X, V, Z, Y, né? Então, esse é o código se eu quisesse compartilhar para alguém entrar aqui e me ajudar a fazer escrever aqui junto no quadro, tá? Então, eu tenho essa opção também. Aí, eu posso compartilhar aqui, ó, no WhatsApp, esse código. Vou compartilhar com a Suzane, né? Daqui a pouco. Vamos ver, Suzane, se eu te acho aqui bem rápido, né? Daqui a pouco a Suzane pode colocar aí, né? Na sua. Eu não sei se eu tenho você tão rápido aqui, pera. Que eu não tenho salvo o teu número, tá? Mas só para mostrar aí que daqui a pouco. Aqui, né? Acho que é esse. Aí, ó. Mandei lá, ó, para Suzane. Ok? Encaminhei. Agora eu vou voltar. Ok? Para minha tela. Então, eu compartilhei lá com a Suzane. Se a Suzane estiver lá, ela também consegue, qualquer coisa, colocar ali no grupo, né, no chat. Okay. Ou se eu quiser gerar um link também, eu posso. E a pessoa pode entrar aqui, ó, nos participantes, ó, e me ajudar a mexer no meu quadro. Ok? Então, eu tenho essa opção também. Daqui a pouco eu vou chamar meus aluninhos lá do 2º ano, do 1º ano, né, para fazer um desenho junto com a prof, né? Vou voltar aqui e vou apagar o que eu tenho aqui, ó. Como é que eu apago? Vem aqui no 3º, 5º aqui, ó, tem uma borracha, ó, ou o 3º de baixo para cima. Eu venho aqui e vou apagar, ó, tudo que eu tenho aqui, não quero mais nada disso. Eu queria que vocês me ajudassem a construir um desenho sobre a nova versão da história da Chapeuzinho Vermelho que a gente criou lá no Google Docs. A gente criou uma versão diferente para a história do Chapeuzinho. Então, vamos vir aqui agora e vamos desenhar essa versão, né, diferente. Daqui a pouco, né, tem como fazer isso também. Então, esse é um aplicativo bem bacana que vocês podem estar baixando aí, explorando, tá? Tem como eu pegar a imagem, ó, se eu quiser pegar uma imagem aqui, né, da câmera, se eu quiser pegar algo lá de dentro, se eu quiser exportar em PDF o que eu produzi aqui para mandar para o meu aluno, eu posso. Daqui a pouco eu fiz todo o teorema aqui e resolvi ele. E gostaria de mandar lá em PDF para o grupo do WhatsApp dos meus alunos. Lá eu tenho um grupo com o 9º ano daqui a pouco, e eu gostaria de tudo que eu produzi aqui,
eu mandar em PDF para eles lá. Eu posso, né? E lembrando que aqui do lado, ó, importar o PDF, tá? Lembrando que aqui do lado tem uma flechinha, ó, lá em cima no canto direito ali, ó, tem uma flechinha que são páginas. Então, daqui a pouco eu posso fazer várias páginas e daí depois fazer essa importação em PDF e mandar aí para os meus alunos, ok? Claro que é legal, pessoal, que vocês entrem, que vocês acessem, né, essa plataforma, tá? Porque ela é bem bacana. E daí, se vocês tiverem dúvida, claro que vocês podem vir aqui, né, no Tira Dúvida e fazer essa... então, tirar a dúvida de vocês referente a essas aplicações. A gente ainda tem 1 minuto, então eu fico à disposição de vocês, se caso ficou alguma coisa que eu não consegui explicar direito. E se vocês também quiserem mexer, fazer algumas alterações aí, no Tira Dúvidas a gente pode solucionar aí as dúvidas de vocês. Então, eu fico à disposição agora, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me falar, ou se vocês não tiverem, eu desejo a vocês aí um ótimo resto de semana, né? Amanhã ainda temos mais uma live, e se cuidem, fiquem bem, e a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Um abraço grande. Fico à disposição aí, quem quiser tirar alguma dúvida, eu ainda fico mais um tempo aqui, tá bom?